Olá, graça e paz, meu irmão e minha irmã. Estamos iniciando a leitura da Bíblia em 365 dias, uma dose de amor com a palavra de Deus. Hoje, no 293º dia, trago para leitura e comentários bíblicos o livro de Lamentações, capítulos 1 e 2, livro do profeta Jonas, capítulo 3, e o livro do apóstolo Lucas, capítulo 9, versículos 28 a 62. Neste momento, você precisa estar de posse de um bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia, tão importante quanto a sua leitura diariamente, nos aproxima de Deus, fortalecendo assim a nossa fé e a esperança. Enquanto você prepara o nosso kit de fé, trago uma mensagem rápida. Todos nós temos a necessidade de estarmos em comunhão com Deus diariamente. Comunhão esta, agora, a leitura da Bíblia. Orar, meditar, refletir. A Bíblia Sagrada está cheia de promessas. Precisamos acreditar na palavra de Deus. Alimente a sua fé. A sua palavra tem muito mais força do que as coisas contrárias. Estamos vivendo um tempo em que devemos abrir os olhos. Satanás não está aqui para roubar o seu carro, sua casa, sua roupa, seu apartamento, celular, relógio. Ele vem para roubar agora esta semente, este estudo bíblico, a sua fé e os propósitos que Deus tem para você. Precisamos usar todos os recursos que Deus tem nos dado, incentivar a leitura da Bíblia, estudar. A Bíblia Sagrada nos faz gerar a fé, nos faz ter o alimento, a cura e a restauração. A compreensão da palavra vem através da revelação pelo Espírito Santo. Senhor, revele a compreensão de sua palavra. Jesus Cristo, me dê compreensão de sua palavra hoje e sempre. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Se desconecte de tudo e permita que a palavra do Senhor adentre em vossos corações. Vamos para a leitura no livro de Lamentações, capítulos 1 e capítulo 2. Jerusalém destruída. Aleph, como jaz solitária a cidade outrora populosa, tornou-se como viúva, a que foi grande entre as nações. Princesa entre as províncias, ficou sujeita a trabalhos forçados. Bete chora amargamente de noite e as lágrimas lhe correm pelo rosto. Entre todos os seus amantes não tem quem a console. Todos os seus amigos a traíram, tornaram-se seus inimigos. Gimel, Judá foi levado ao exílio, afligido e sob grande servidão, agora habita entre as nações, sem encontrar descanso. Todos os seus perseguidores o apanharam nas suas angústias. Dalet, os caminhos de Sião estão de luto, porque não há quem venha à reunião solene. Todas as suas portas estão desertas, os seus sacerdotes vivem gemendo. As suas virgens estão tristes e ela mesma se acha em amargura. Ré, os seus adversários a dominam, os seus inimigos prosperam, porque o Senhor a afligiu por causa da multidão das suas transgressões. Os seus filhinhos tiveram de ir para o exílio na frente dos adversários. Val, da filha de Sião já se passou todo o esplendor. Os seus príncipes ficaram sendo como corços que não acham pasto e caminham exaustos na frente do perseguidor. Zaine, agora que está aflita e andando sem rumo, Jerusalém se lembra de todas as coisas preciosas que teve nos tempos antigos. Ela se recorda de como o seu povo caiu nas mãos do adversário sem que ninguém viesse socorrê-la, e de como os adversários a viram e deram risada da sua queda. Et, Jerusalém pecou gravemente, por isso se tornou repugnante. Todos os que a honravam agora a desprezam, porque viram a sua nudez. Ela também geme e se retira envergonhada. Tete, a sua impureza está nas suas saias. Ela não pensava no que poderia acontecer, por isso caiu de modo espantoso e não tem quem a console. Vê, Senhor, a minha aflição, porque o inimigo se exalta. Iode, o adversário pôs a mão em todas as coisas preciosas dela. Ela viu as nações entrarem no seu santuário, apesar de teres proibido que entrassem na tua congregação. Cafi, todo o seu povo anda gemendo e à procura de pão.
trocaram as suas coisas preciosas por mantimento, para poderem restaurar as forças. Vê, Senhor, e contempla, pois me tornei desprezível. Lâmede, todos vocês que passam pelo caminho, será que isto não os comove? Olhem e vejam se há dor igual à minha, essa dor que me sobreveio, com que o Senhor me afligiu no dia do furor da sua ira. Mem. Lá do alto ele enviou fogo aos meus ossos, o qual se apoderou deles. Estendeu uma rede aos meus pés e me fez voltar para trás. Deixou-me desolada e sofrendo todo o dia. Num. Ele com a sua mão fez das minhas transgressões um jugo. Elas foram entretecidas e penduradas no meu pescoço. O Senhor abateu a minha força. Ele me entregou nas mãos daqueles contra os quais não posso resistir. Samique. O Senhor dispersou todos os valentes que estavam comigo, convocou um exército contra mim para esmagar os meus jovens. O Senhor pisou como num lagar a virgem filha de Judá. Aim, por estas coisas eu choro. Os meus olhos se desfazem em lágrimas, porque o Consolador, que devia restaurar as minhas forças, se afastou de mim. Os meus filhos estão desolados, porque o inimigo prevaleceu. P. Sião estende as mãos e não há quem a console. O Senhor ordenou a respeito de Jacó que os seus vizinhos se tornem seus inimigos. Para eles, Jerusalém se tornou coisa imunda. Tzadê, justo é o Senhor, pois me rebelei contra a sua palavra. Escutem todos os povos e vejam a minha dor. As minhas virgens e os meus jovens foram levados para o cativeiro. Cofi, chamei os meus amantes, mas eles me enganaram. Os meus sacerdotes e os meus anciãos morreram na cidade quando estavam à procura de mantimento para restaurarem as suas forças. Reche, olha, Senhor, porque estou angustiada. A minha alma se agita, o meu coração está transtornado dentro de mim, porque gravemente me rebelei contra ti. Lá fora a espada mata os filhos, aqui dentro a morte se propaga. Shin, ouvem-se os meus gemidos, mas não tenho quem me console. Todos os meus inimigos que souberam da minha desgraça se alegram, porque tu a fizeste cair sobre mim. Mas quando trouxeres o dia que anunciaste, eles serão semelhantes a mim. Tal, venha toda a sua iniquidade à tua presença e faze com eles como fizeste comigo, por causa de todas as minhas transgressões, porque os meus gemidos são muitos e o meu coração desfalece. As tristezas de Sião provêm de Deus. Aleph, como o Senhor na sua ira cobriu de nuvens a filha de Sião, precipitou do céu à terra a glória de Israel, e no dia da sua ira não se lembrou do estrado de seus pés. Bete, o Senhor devorou todas as moradas de Jacó e não teve piedade. No seu furor derrubou as fortalezas da filha de Judá, lançou por terra e profanou o reino e os seus príncipes. Gimel, no furor da sua ira, cortou toda a força de Israel, retirou a sua mão direita em face do inimigo, consumiu Jacó como labareda de fogo que devora tudo ao seu redor. Dalet, entesou o seu arco como se fosse um inimigo, firmou a sua mão direita como se fosse um adversário, destruiu tudo o que era formoso à vista, derramou o seu furor como fogo sobre a tenda da filha de Sião. Ré, o Senhor se tornou como inimigo, devorando Israel. Devorou todos os seus palácios, destruiu as suas fortalezas e multiplicou na filha de Judá o pranto e a lamentação. Val, demoliu com violência o seu tabernáculo como se fosse uma horta. Destruiu o lugar da sua congregação.
O Senhor em Sião entregou ao esquecimento as festas e o sábado, e na indignação da sua ira rejeitou com desprezo o rei e o sacerdote. Zaine. O Senhor rejeitou o seu altar e detestou o seu santuário. Entregou nas mãos dos inimigos os muros dos seus castelos. Eles deram gritos na casa do Senhor como se fosse dia de festa. Hete. O Senhor resolveu destruir a muralha da filha de Sião, estendeu o cordel e não retirou a sua mão destruidora, fez gemer a muralha e as paredes, juntas enfraqueceram. Tete. Os seus portões caíram por terra, ele quebrou e despedaçou as suas trancas. O seu rei e os seus príncipes estão entre as nações onde já não vigora a lei. Os seus profetas não recebem mais visões do Senhor. Iode. Os anciãos da filha de Sião estão sentados no chão em silêncio. Lançam pó sobre a cabeça, vestindo roupa feita de pano de saco. As virgens de Jerusalém abaixam a cabeça até o chão. Cafe. Com lágrimas se consumiram os meus olhos, a minha alma se agita. O meu coração se derramou de angústia por causa da calamidade da filha do meu povo, porque crianças e bebês desmaiam pelas ruas da cidade. Lâmede. Perguntam às suas mães: o que temos para comer e beber? Ao mesmo tempo em que desfalecem como o ferido pelas ruas da cidade, ou quando dão o último suspiro nos braços de sua mãe. Men. O que posso lhe dizer? A quem você se assemelha, ó filha de Jerusalém? A quem posso compará-la para lhe trazer consolo, ó virgem filha de Sião? Por que a sua calamidade é tão grande como o mar? Quem poderá curá-la? Num. As visões que os seus profetas lhe anunciaram eram falsas e enganosas. Eles não expuseram a maldade do que você fazia para restaurarem a sua sorte, mas anunciaram visões falsas que a levaram ao cativeiro. Sameque. Todos os que passam pelo caminho zombam, batendo palmas, vaiam e balançam a cabeça diante da filha de Jerusalém. Perguntam: é esta a cidade que chamavam de perfeição da formosura, a alegria de toda a terra? P. Todos os seus inimigos abrem a boca contra você, vaiam, rangem os dentes e dizem: nós acabamos com ela. Certamente este é o dia que esperávamos. Conseguimos, esse dia chegou. Aim. O Senhor fez o que tinha em vista, cumpriu a ameaça que pronunciou desde os dias da antiguidade. Derrubou sem dó nem piedade, deixou que os inimigos se alegrassem por causa de você e exaltou o poder dos seus adversários. Tzadê. O coração do povo clama ao Senhor. Ó muralha da filha de Sião, que as suas lágrimas corram como um ribeiro de dia e de noite. Não descanse, que a menina de seus olhos não pare de chorar. Kofi. Levante-se e clame de noite no princípio das vigílias. Derrame como água o coração diante do Senhor. Levante a ele as mãos pela vida de seus filhinhos, que desfalecem de fome nas esquinas de todas as ruas. Reche. Vê, ó Senhor, e considera a quem trataste assim. Será que as mulheres deviam comer o fruto de si mesmas, as crianças que elas tanto amam? Ou será que os sacerdotes e profetas deviam ser mortos no santuário do Senhor? Shin. Os jovens e os velhos jazem por terra pelas ruas. As minhas virgens e os meus jovens foram mortos à espada. Tu os mataste no dia da tua ira, fizeste matança sem dó nem piedade. Tal. Convocaste de toda parte terrores contra mim, como se fosse um dia de festa. Não houve quem escapasse ou ficasse com vida no dia da ira do Senhor.
Os filhos que tive e criei, o meu inimigo os consumiu. Amém. Compreendendo o livro de Lamentações, capítulo 1, exposição bíblica dos versículos 1 a 11. O povo judeu tinha orgulho de Jerusalém por sua capital e a casa de seu templo, conforme Salmos 48, 84, 87, 122, 125 e 137. Embora Jerusalém fosse chamada de a cidade de Davi, referência 1 de Reis, capítulo 8, versículo 1, 2 de Crônicas, capítulo 5, versículo 2, o Senhor foi entronizado em Sião, conforme Salmos 50, versículo 2, e também livro do profeta Isaías, capítulo 8, versículo 18, que era o monte do Senhor, referência capítulo 2, versículo 3. Por esse motivo, os judeus pensavam que sua cidade era inexpugnável, especialmente porque a casa do Senhor estava ali, porém Deus preferiu ter a cidade e o templo destruído por um povo pagão a ter seu nome desonrado pela vida iníqua de seu povo. Compreendendo o versículo 4, Jerusalém, a mulher viúva, ficou em angústia profunda, conforme versículo 4, e desolada, conforme versículo 13, o que descreve o sentimento Tamar após ser violentada, conforme 2 de Samuel, capítulo 13, versículo 20. Uma vez Jerusalém havia sido uma princesa que havia recolhido o tributo de outras nações, mas agora ela era uma cidade vassala, forçada a desistir de seus tesouros. Referência versículo 7, 10 a 11. Compreendendo o versículo 5, o povo de Judá não deveria estar surpreso diante do que acontecera com a nação e com a cidade, pois tanto Isaías como Jeremias anunciaram a iminente invasão do exército babilônico. Nos termos da aliança, conforme Deuteronômio, capítulos 28 a 30, Moisés advertiu Israel de que Deus castigaria o povo se este desobedecesse às ordens divinas. Quando era fiel a Deus, Israel era posto como cabeça, como chefe de nações, mas agora a Babilônia é que seria a cabeça e Israel a cauda, conforme Deuteronômio 28, versículo 44. Exposição bíblica dos versículos 12 a 19. Jerusalém implora por compaixão e ajuda. Observe a repetição de o Senhor nesta passagem. O Senhor afligiu Jerusalém, conforme versículos 12 a 14, ponto A. O Senhor entregou a cidade nas mãos dos inimigos, conforme versículo 14, ponto B. O Senhor pisoteou o povo com os pés dos inimigos, conforme versículo 15. O Senhor ordenou aos inimigos que atacassem, versículo 17. E, finalmente, o Senhor é justo, versículo 18. O profeta sabia que Deus estava no controle da história e que o exército babilônico estava servindo aos seus propósitos. O inimigo não mostrou misericórdia e a ira do Senhor foi derramada durante a invasão. Referência capítulo 1, versículo 12, capítulo 2, versículos 1 e 2, versículo 17, versículo 21, capítulo 3, versículo 43 e capítulo 4, versículo 11. A ira de Deus é santa, dirigida contra o pecado. Compreendendo o versículo 18, mais uma vez, os afligidos chamaram por qualquer desconhecido que mostrasse simpatia e que os ajudasse, mas ninguém pôde salvá-los. Os governantes de Judá haviam procurado a ajuda de seus aliados gentios, especialmente o Egito e a Síria, mas seus amigos e amantes falharam e não mantiveram suas promessas. Que tragédia é quando o povo de Deus procura auxílio no mundo, em vez de buscar a face do Senhor. Exposição bíblica dos versículos 21 a 22. Agora que se encontravam em apuros, os judeus se voltaram para a palavra de Deus. Infelizmente, eles não atentaram para aquela palavra a tempo de afastar a tribulação que estava por vir. Feliz aquele que lhe retribuir o mal que você nos fez. Não é exatamente uma oração piedosa, mas expressa exatamente como eles se sentiam, conforme Salmos 137, versículo 7 a 9. Compreendendo o capítulo 2 do livro de Lamentações, exposição bíblica dos versículos 1 a 9. No capítulo anterior, encontramos a palavra ira apenas uma vez, no versículo 12. Neste capítulo, a palavra consolo também é encontrada apenas uma vez,
no versículo 13, enquanto ira ou furor são mencionados 8 vezes, versículos 1 a 4, versículo 6, versículos 21 a 22. Deus também colocou uma nuvem entre si e seu povo, para que as orações não o alcançassem, conforme capítulo 3, versículo 44. Ele havia dito a Jeremias para não orar pelo povo, porque este era tão perverso que estava fora do alcance de sua intercessão. Referência a Jeremias 7, versículo 16, capítulo 11, versículo 14, capítulo 14, versículo 11. Na verdade, era inútil o povo orar por si mesmo. Referência capítulo 11, versículo 11. Compreendendo o versículo 4, sua mão direita representa o grande poder de Deus, conforme Êxodo 15, versículo 6, versículo 12, Salmos 17, versículo 7, capítulo 44, versículo 3 e capítulo 74, versículo 11. Mas esse poder havia sido retirado. Em vez de usar a mão direita para derrotar o inimigo, o Senhor usou para castigar seu povo, conforme Lamentações 2, versículo 4. Deus destruiu seu povo em um julgamento terrível, versículos 2 e 5. Embora as nações que atacavam tenham levado o crédito pela vitória. Referência versículo 16. Compreendendo o versículo 9, o resultado deste versículo é que os judeus perderam tudo que lhes era precioso: os portões e muros, os dirigentes, a lei e os profetas. Deus não lhes dá visão alguma, mostrando-lhe o que fazer. O Senhor fora generoso com seu povo no passado, dando-lhe inúmeras bênçãos, conforme Romanos 9, versículo 1 a 5. Mas os judeus tomaram essas bênçãos para uso próprio e agora eles as perderam. Exposição bíblica dos versículos 10 a 17. Tanto os anciãos, os líderes como os jovens sentiram o sofrimento juntos. Em vez de sentarem-se à porta da cidade em um lugar de honra para gerirem os negócios da cidade, os líderes se sentaram no chão, em pranto, sobrecarregados demais para proferirem uma palavra. As mulheres jovens, conforme capítulo 1, versículo 4, caminhavam em tristeza, com os olhos no chão, sabendo que jamais iriam se casar e ter filhos. Compreendendo o versículo 14, o que provocou tal calamidade e tragédia? Vamos lá, os líderes espirituais deram ao povo uma mensagem falsa e os judeus a tomaram como verdade. Referência capítulo 4, versículo 13. Durante 40 anos, Jeremias se opôs abertamente aos falsos profetas. Paz, paz, dizem quando não há paz alguma. Referência a Jeremias 6, versículo 14, capítulo 8, versículo 11. Os líderes pregavam uma mensagem popular, algo que o povo queria ouvir. Referência capítulo 5, versículo 12, capítulo 14, versículos 3 a 16, capítulo 27, versículos 9 a 11 e capítulo 28, versículos 1 a 17. Enquanto Jeremias proclamava a verdadeira mensagem do Senhor e, por isso, foi rejeitado e perseguido, os falsos profetas se recusavam a expor os pecados do povo e a chamar a nação ao arrependimento. Compreendendo o versículo 15, uma das feridas mais profundas de todas era o escárnio dos gentios ao passarem pela cidade devastada, conforme versículos 16 a 17. Os judeus tinham orgulho de Jerusalém, que chamava de a perfeição da beleza, a alegria de toda a terra. Conforme versículo 15, Salmos 48, versículo 2, capítulo 50, versículo 2, Ezequiel 16, versículo 14. Mas agora, ela era um amontoado de escombros. Os gentios exalavam ódio contra os judeus. E eu encerro a compreensão do livro de Lamentações, capítulo 2, trago a exposição bíblica dos versículos 18 a 22. A visão das crianças sofrendo partiu o coração das pessoas, pois os pequenos muitas vezes sofrem mais com os pecados dos pais do que eles mesmos. Os sacerdotes e profetas pecaram e muitos deles foram mortos, mas as crianças eram inocentes e não mereciam punição. Israel estava sofrendo no dia da ira de Deus por ter pecado e se afastado da graça divina. Deus estava convocando várias catástrofes para Jerusalém, como se a estivesse convidando para uma festa. Essa festa era uma imagem do julgamento de Jerusalém.
Vamos para a leitura no livro do profeta Jonas, capítulo 3. Jonas prega em Nínive. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, dizendo: Levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas se levantou e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus. Eram necessários 3 dias para percorrê-la. Jonas começou a percorrer a cidade caminho de 1 dia e pregava, dizendo: Ainda 40 dias e Nínive será destruída. O arrependimento dos ninivitas. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum e vestiram roupa feita de pano de saco, desde o maior até o menor. Quando esta notícia chegou ao rei de Nínive, ele se levantou do seu trono, tirou os trajes reais, cobriu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinzas, e mandou proclamar e divulgar em Nínive o seguinte: Por mandado do rei e dos seus nobres, ninguém, nem mesmo os animais, bois e ovelhas, pode comer coisa alguma. Não lhes deem pasto, nem deixem que bebam água. Todos devem ser cobertos de pano de saco, tanto as pessoas como os animais. Então clamarão fortemente a Deus e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe? Talvez Deus se volte e mude de ideia, e então se afaste do furor da sua ira, para que não pereçamos. Deus viu o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho. E Deus mudou de ideia quanto ao mal que tinha dito que lhes faria e não o fez. Amém. Compreendendo o livro do profeta Jonas, capítulo 3, versículo 1. Não temos de ir muito longe em nossa leitura bíblica para descobrir que Deus perdoa seus servos e os restaura ao ministério. Abraão fugiu para o Egito, onde mentiu sobre sua esposa, mas o Senhor lhe deu outra chance. Gênesis 12, versículos 10 ao capítulo 13, versículo 4. Jacó mentiu para seu pai, Isaque, mas Deus o restaurou e o usou para edificar a nação de Israel. Moisés matou um homem, embora provavelmente para se defender, e fugiu para o Egito, mas Deus o chamou para ser o líder de seu povo. E Pedro negou o Senhor 3 vezes, mas Jesus o perdoou e disse: Siga-me. Referência João 21, versículo 19. Compreendendo o versículo 4, Nínive estava imersa no pecado, pois os assírios eram conhecidos em toda a parte por sua violência, não mostrando misericórdia alguma aos seus inimigos. Eles espetavam as vítimas em estacas afiadas, deixando-as tostar no sol do deserto até morrer. Também decapitavam milhares de pessoas e empilhavam as caveiras junto às portas da cidade, e ainda esfolavam gente viva. Eles não respeitavam idade nem sexo das vítimas e seguiam a política de matar bebês e crianças para que não tivesse de cuidar deles, conforme Neemias 3, versículo 10. Exposição bíblica dos versículos 5 a 9. No texto hebraico, a mensagem de Jonas tem apenas 5 palavras, mas Deus usou esse pequeno discurso para despertar toda a população ninivita. Do rei ao mais humilde camponês, o Senhor deu ao povo 40 dias de graça, mas os pecadores penitentes não precisavam de todo esse tempo. Temos a impressão de que, desde a primeira vez que viram Jonas e ouviram sua advertência, eles prestavam atenção em sua mensagem. Compreendendo o versículo 5, esta foi a única mensagem que Jonas proclamou. Vamos lá. Ele provavelmente passou o tempo falando ao povo sobre o Deus vivo e verdadeiro, pois lemos que os ninivitas creram em Deus. Afinal, eles precisavam saber algo sobre esse Deus de Israel para que pudesse lhes devotar uma fé sincera. Referência a Atos 17, versículos 22 a 34. Jonas expôs a insensatez da idolatria dos ninivitas. Ele contou sua história pessoal para mostrar-lhe que seu Deus era poderoso e soberano.
Simplesmente não sabemos. O importante é que o profeta finalmente obedeceu a Deus, foi para Nínive e declarou a mensagem que recebera do alto. E Deus fez o restante. E eu encerro a compreensão do livro do profeta Jonas, capítulo 3, trago o versículo 10. Até que ponto a experiência espiritual do povo de Nínive foi profunda? Se arrependimento e fé são as condições básicas da salvação, referência Atos 20, versículo 21, então, temos razões para acreditar que todo aquele povo foi aceito por Deus, porque os ninivitas se arrependeram e tiveram fé no Senhor. Referência a Jonas 3, versículo 5. O fato de Jesus ter usado os ninivitas para envergonhar os judeus incrédulos de sua época é mais uma prova de que a resposta deles ao ministério de Jonas foi sincera. Referência a Mateus 12, versículos 38 a 41. Vamos para a leitura no livro do apóstolo Lucas, capítulo 9, dos versículos 28 a 62. A transfiguração de Jesus. Cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e a roupa dele ficou de um branco brilhante. E eis que 2 homens falavam com ele, eram Moisés e Elias, que apareceram em glória e falavam da morte de Jesus, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros estavam caindo de sono, mas, conservando-se acordados, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Quando estes começaram a se afastar de Jesus, Pedro lhe disse: Mestre, bom é estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Porém, Pedro não sabia o que estava dizendo. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu. E ficaram com medo ao entrar na nuvem. E dela veio uma voz que dizia: Este é o meu filho, o meu eleito. Escutem o que ele diz. Depois daquela voz, perceberam que Jesus estava sozinho. Eles ficaram calados e naqueles dias não contaram nada a ninguém a respeito do que tinham visto. A cura de um jovem. No dia seguinte, quando eles desceram do monte, uma grande multidão veio ao encontro de Jesus. E eis que do meio da multidão surgiu um homem dizendo em alta voz: Mestre, peço que o Senhor olhe o meu filho, porque é o único que tenho. Um espírito se apodera dele e, de repente, o menino grita e o espírito o convulsiona até espumar e dificilmente o deixa depois de o ter maltratado. Pedi aos seus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. Jesus exclamou: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês e terei de suportá-los? Traga o seu filho aqui. Quando o menino estava se aproximando, o demônio o atirou no chão e o convulsionou. Mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou ao Pai. E todos ficaram maravilhados com a majestade de Deus. De novo, Jesus prediz a sua morte. Como todos estavam admirados com tudo o que Jesus fazia, ele disse aos seus discípulos: Prestem bem atenção nas seguintes palavras: O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Eles, porém, não entendiam isso e lhes foi encoberto para que não o compreendessem. E temiam fazer perguntas a Jesus a respeito deste assunto. O maior no reino de Deus. Surgiu entre os discípulos uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, sabendo o que se passava no coração deles, pegou uma criança, colocou-a junto de si e lhes disse: Quem receber esta criança em meu nome é a mim que recebe, e quem receber a mim recebe aquele que me enviou, porque aquele que for o menor de todos entre vocês, esse é que é grande. Quem não é contra vocês é a favor de vocês.
João tomou a palavra e disse: Mestre, vimos certo homem que expulsava demônios em seu nome, mas nós o proibimos de fazer isso, porque não segue conosco. Mas Jesus lhe disse: Não proíbam, pois quem não é contra vocês é a favor de vocês. Os samaritanos não recebem Jesus. E aconteceu que, ao se completarem os dias em que seria elevado ao céu, Jesus manifestou no semblante a firme resolução de ir para Jerusalém, e enviou mensageiros que fossem na frente. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada. Mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, quer que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu e seguiram para outra aldeia. Jesus põe à prova os que querem segui-lo. Enquanto seguiam pelo caminho, alguém disse a Jesus: Vou segui-lo para onde quer que o Senhor for. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm as suas tocas, e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro Jesus disse: Siga-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus insistiu: Deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Você, porém, vá e anuncie o reino de Deus. Outro lhe disse: Senhor, quero segui-lo, mas permita que antes disso eu me despeça das pessoas da minha casa. Mas Jesus lhe respondeu: Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Amém. Compreendendo o livro do apóstolo Lucas, capítulo 9, dos versículos 28 a 62, trago o versículo 29. Ao andar com o Senhor, experimentamos a cada dia uma transfiguração espiritual. Em Romanos 12, versículos 1 e 2 e 2 de Coríntios, capítulo 3, versículo 18, nos dizem como isso acontece. Ao render corpo, mente e vontade, o Senhor nos transforma a partir do interior, para que não sejamos conformados ao mundo. Ao contemplá-lo na palavra, espelho, somos transfigurados pelo Espírito. O nome teológico para essa experiência é santificação, o processo pelo qual nos tornamos mais parecidos com o Senhor Jesus Cristo, que é o objetivo do Pai para cada um de seus filhos. Referência a Romanos 8, versículo 19, e 1 João, capítulo 3, versículo 2. Compreendendo o versículo 36, por mais maravilhosa que sejam as experiências no alto do monte, elas não são a base para uma vida cristã consistente, que vem apenas pela palavra de Deus. Experiências vêm e vão, a palavra do Senhor, contudo, permanece. Nossa lembrança das experiências passadas se desvanecerá, mas a palavra de Deus nunca muda. Porém, quanto mais nos afastarmos desses eventos, menos impacto eles terão sobre nossa vida. Exposição bíblica dos versículos 37 a 62. Ao analisar esse trecho do Evangelho de Lucas, conseguimos entender melhor o motivo de Jesus se indignar, conforme versículo 41, com as deficiências de seus seguidores. Ele tinha dado aos apóstolos autoridade sobre Satanás, mas, apesar disso, eles ainda estavam fracos para expulsar um demônio, conforme versículos 37 a 45. Ao alimentar os 5.000, Jesus lhes deu o exemplo de compaixão, mas eles persistiam em manifestar egoísmo e falar de amor. Referência, versículos 46 a 56. Ele ensinou claramente o que significava segui-lo, mas os voluntários passaram a ser discípulos de si mesmos. Referência, versículos 57 a 62. Não é de admirar que ele estivesse indignado. Exposição bíblica dos versículos 46 a 48. Os discípulos não tinham muito amor uns pelos outros, ou não teriam discutido sobre quem seria o maior entre eles. Talvez esse debate tenha começado por causa de inveja,
3 dos discípulos haviam estado com Jesus no monte ou motivado por orgulho, já que os outros 9 haviam falhado em expulsar o demônio. Além disso, não muito antes dessa discussão, Jesus havia pagado o imposto que Pedro devia ao templo, referência a Mateus 17, versículos 24 a 27. E isso pode ter despertado certa inveja. Exposição bíblica dos versículos 51 a 56. Tiago e João haviam visto o profeta Elias no alto do monte, então pensaram que devessem imitá-lo, pedindo fogo do céu, conforme 2 de Reis, capítulo 1. Os samaritanos e os judeus eram inimigos havia séculos, conforme capítulo 17, versículos 24 a 41. Por isso, é compreensível que esse povoado tenha rejeitado a Jesus enquanto ele ia para Jerusalém, referência a João 4, versículos 9 e 20. O Filho de Deus repreendeu o espírito vingativo deles e simplesmente passou para outro povoado, referência a Mateus 5, versículos 37 a 48. Mais tarde, Samaria seria alcançada pelo Evangelho. Referência Atos, capítulo 8. Aleluia! E eu encerro a leitura da Bíblia em 365 dias e também da compreensão do livro do apóstolo Lucas, capítulo 9, dos versículos 28 a 62. Trago o versículo 62 para encerrar a leitura. Parece que o que Jesus havia ensinado pouco acrescentar a seus discípulos e às multidões. Eles perderam poder, amor e disciplina e entristeceram o coração de Jesus. Se hoje perdemos esses fundamentos espirituais, nunca poderemos ser verdadeiramente seus discípulos, mas eles estão disponíveis a nós da parte do Senhor. Referência a 2 Timóteo capítulo 1, versículo 17. Aleluia! As palavras de hoje foram semeadas para as nossas vidas, para a honra e a glória do Senhor. Receba este alimento diário, não hesite, compartilhe. Deus está interessado na minha e na sua dor. Que Deus nos abençoe abundantemente.